trouxe aqui para vocês é uma sequência didática, que na verdade ela é um pouco mais curta, geralmente pode ser de uma semana, mas o ideal geralmente é que ela seja de 15 a 30 dias. É mais curta, isso depende muito da necessidade, não é? da turma. O diferencial da proposta hoje que eu venho trazer dessa sequência didática, então eu sempre inicio com uma problemática, uma problematização, tá? E traz para resolver, a gente permeia dentro da educação infantil, dentro dos campos de experiência. Então a gente não vai trabalhar só um campo de experiência, que é a parte da fala, da escuta, da linguagem. No caso do ensino fundamental, a interdisciplinaridade. Então eu não vou trabalhar só a língua portuguesa, eu vou entrar em outras disciplinas, tá bom? A proposta traz marcado o calendário, todos os dias eu coloco essa dinâmica, porque o calendário nos ajuda bastante, né? Ajuda com as crianças, elas identificarem, não só reconhecer o numeral, a quantidade, mas a sequência, a questão do tempo, o que foi ontem, hoje, amanhã. Então isso é bem interessante, por isso que eu coloquei em todos os planos a questão do calendário. E coloquei algumas ideias sobre chamadinha. Nesse momento aí de pandemia, do ensino remoto, né, ou até híbrido. Então eu coloquei algumas ideias de chamadinhas dentro também da proposta, tá certo? Então é mais ou menos essa a ideia da sequência didática hoje, tá bom? Então vamos lá para o primeiro plano. Eu vou mostrar aqui. No primeiro dia, o plano ele tá organizado, ok? Ele vem com todas as habilidades de acordo com a BNCC, com os códigos, seja da educação infantil ou do ensino fundamental. Todo esse planejamento é para um público das crianças da educação infantil até o ensino fundamental, no caso, segundo ano. Cai super bem. Na educação infantil tem que ter algumas adaptações de acordo com o desenvolvimento da turma, tá bom? E eu coloco aqui passo a passo, momento a momento. Eu utilizo passo a passo, eu uso o nome momento da atividade. E a primeira é: você gosta de brincar? E para isso eu trago, nesse momento, um dos recursos que eu amo, né? Criados por mim, que é o painel das emoções. Eu trabalho o mapa das emoções, em outro momento eu venho explicar para vocês. Então, o painel das emoções. Eu posso trabalhar isso presencialmente, posso trabalhar assim de maneira remota. Independente do recurso que você usa, se é o Google Meet, ou se é o WhatsApp, se é o Facebook, se é o Instagram, todos têm emojis, né? Emojis. Então, aqui a primeira pergunta é se eles gostam de brincar, e eles vão colocar, eu vou dar para eles os emojis, né? E a gente vai colando e montando o painel das emoções daquele dia de acordo com as respostas das crianças. O que é que vai acontecer? Aqui nós temos 8 espaços. Então, a maioria das crianças, elas gostam sim de brincar. Então, por isso que eu coloquei apenas esse aqui, para exemplificar, porque todas amam. Então vai ficar praticamente um emoji representando as emoções do dia relacionado a essa pergunta, tá certo? No caso de ter outras, claro, não, eu gosto de brincar, mas eu também fico triste na brincadeira, ela pode falar isso. Então coloca o emoji da tristeza aqui. E esse painel eu utilizo geralmente. Aqui eu coloquei de mesa para poder apresentar a vocês. Aqui é papelão, tá, gente? Mas a gente pode colocar num quadro, fazer isso em EVA ou até em papel mesmo. Aqui tem um velcro e a gente vai montando o painel das emoções. Por que isso é importante? Dentro da BNCC nós trabalhamos as competências socioemocionais. E trabalhar as competências emocionais no início,
principalmente na educação infantil, é muito importante. Nós, seres humanos, precisamos identificar e entender quais sentimentos eu estou sentindo, quais as emoções. E a gente consegue fazer isso dentro das aulas a todo momento, né? Precisamos sim estar atentos. E a proposta também, se for uma aula presencial, no caso da remota, o que é que eu faço? Quando eu faço uma pergunta que envolve emoção, sentimento, então eu peço que as crianças me respondam com emoji no WhatsApp, com emoji lá no Facebook, aonde seja. E ali eu tiro um print e faço e construo um painel das emoções. Quem me acompanha já deve ter visto alguns exemplos que eu dei. No caso do presencial, eu posso utilizar esse daqui para ficar registrado todos os dias, e ele tem uma versão também que essas carinhas, elas podem ficar lá numa caixinha no seu birô, e uma criança, mesmo que você não esteja na sala, ou que elas na hora do recreio, porque isso tem que ser uma prática, ela vai lá, pega e coloca lá. E quando você visualiza, e você tem que estar prestando atenção, visualiza, você vai conversar sobre isso, né? Não necessariamente quem colocou, não, mas falar sobre aquele sentimento. O que é a tristeza, como você pode fazer para passar a tristeza. Então, o painel das emoções trabalha as competências socioemocionais todos os dias e toda hora, tá bom? A criança, ela vai estar com essa possibilidade de você falar sobre o sentimento. Se a criança que colocou a plaquinha lá do emoji no painel das emoções, ela sentir-se à vontade, vamos fazer uma roda de conversa, para tudo, e vamos fazer uma roda de conversa. A outra no caso aí da pergunta, se você gosta de brincar, você pode disponibilizar no meio de uma roda, que aí no caso é uma roda de conversa, as plaquinhas, e a criança, cada uma vai escolher e vai levantando e vai conversando sobre isso. Se todo mundo ama, a maioria vai concordar, se um levantou, né, que eu amo brincar, então todos vão concordar que ama. E assim, mas não, eu não gosto de brincar, eu fico muito triste quando eu brinco. Eu acredito que talvez não aconteça, mas pode acontecer. Então ela vai levantar a plaquinha e você vai conversar sobre isso. Basicamente o que é necessário é a criança identificar o seu sentimento e você propor ideias, sugestões para ela administrar aquela emoção. É possível brincar com palavras? Pode ter criança que diga pode ter criança que diga que não. E daí é onde começa todo o nosso trabalho. Porque as crianças, ela têm uma ideia que brincar muitas vezes ou a brincadeira que ela está acostumada, ou brincar no celular, ou um brinquedo para brincar, né? Tem até criança, inclusive, que só sabe brincar com alguma coisa, um objeto, um brinquedo, e às vezes ela não cria, né? Entre outras coisas, tipo uma caneta, fazer avião. Tem crianças que têm essa dificuldade, por exemplo, isso é uma dificuldade dos autistas, por exemplo, né? E é interessante incentivar isso, tá? E nesse momento, você vai explanar para ela que é possível, né? Vai fazer a questão, vai questionar se é possível brincar com as palavras, e na maioria vai dizer talvez até que não. Então é onde começa. Então você vai fazer uma roda de conversa, tá bom? E eles vão falando, isso presencial. No ensino remoto, você faz a pergunta e ele pode responder a você através de áudio, e se for online, ter uma conversa, não é? Entre quem está online naquele momento, no Google, por exemplo, no Meet. E você vai instigar sobre algumas reflexões. É possível brincar com as palavras? Como podemos brincar com palavras? Se eles acharem que não, aí você vai responder, vai chegar um momento que você vai responder que sim, é possível. E se é possível brincar com as palavras, como a gente pode brincar com as palavras? Aí também perguntar, você já brincou? Se alguém disser que sim, você já brincou com as palavras? De que maneira você brincou com as palavras? Então, nesse momento, você não vai responder objetivamente.
Aí chegou o momento da contação da história, todo aquele encantamento, né, que você vai fazer. Eu gosto muito da ideia da caixa com o livro dentro. Eu gosto muito da ideia do livro escondido, não é? Na minha personagem, a bruxinha Yaya, eu trago o livro dentro de um caldeirão, né? Para colocar lá várias coisas e de repente sair o livro. Então você pode trazer essa ludicidade. Uma caixa, ela não tá aqui colorida, tá? Mas aí você faz ela bem bonita e começa a perguntar o que é que eles acham que tem aqui, o que tem aqui é algo que a gente vai brincar com as palavras. Então, o que é que tem? Então, você vai instigar e eles vão dizendo, eles vão fazendo hipótese, até aí você começa a falar. Aqui tem papel, aqui tem monstrinhos, claro, você já tem lido o livro previamente, né? Aqui tem uma velha coroca, aqui tem um gato nanico, sabe o que é que tem aqui também? Aqui tem um faxineiro moderno, tem muitas palavras aqui dentro. E até ver se ele consegue identificar que pode ser um livro. E eles vão jogando até o momento que você abre a caixa com tudo aquele encantamento. Um livro! Quem falou que é um livro acertou. E tudo que eu falei para vocês tinha aqui. Então, e agora nós vamos ler. Então, chegou o momento de sentarmos, escutarmos, prestarmos atenção. Uma das coisas que é importante no momento da contação de história, tá? É a questão do respeito mútuo, do esperar o momento de falar, né? Como eles vão estar, se for num presencial, no caso, né? Eles vão estar juntinhos, possivelmente estariam ou estão um pouco mais separados, mas a boquinha às vezes não deixa prestarem atenção, então vai trabalhar toda essa situação. No remoto ou online, você pode gravar a história, não é? Pode pegar recursos como o vídeo da palavra cantada, que no material tem um link, que trabalha essa história aqui, eles cantam a história, é a coisa mais linda do mundo, o trabalho assim assado, com Palavra Cantada, uma parceria que Eva Funari, a autora, né, ilustradora, ela fez com Palavra Cantada. Então, você envia ou o livro em PDF para a mamãe ler, não é verdade? E falando que a leitura tem um segredo, que quando a gente conta a história rimada, ela tem que ter ritmo. Ela tem que ter ritmo, senão ela não dá certo, senão a criança não percebe. Então, é das coisas que eu falo aqui, tá certo? Eu vou falar pra vocês, por exemplo, aqui. Vamos lá. Era uma vez um bicho esbranquiçado. Se tomasse muito sol, ficava assim assado. É ritmo, né? Vamos lá aqui, ó. Era uma vez uma estranha cozinheira. Fazia biscoitos crocantes com gosto de prateleira. Era uma vez um time da pesada, jogava futebol com uma bola quadrada. Gravem aí, tá? Bola quadrada. Gravem isso. Era uma vez um gato diferente, comia refrigerante e tomava cachorro quente. Era uma vez uma menina aventureira, navegava no sofá e voava na banheira. Era uma vez um espelho encantado, que usasse demais, estragava o penteado. Era uma vez uma velha coroca, chegava, carregava o gato na bolsa, conversava com a minhoca. Então você vai ler para a criança com ritmo. E também vai orientar, quando no remoto, orientar-se com uma leitura, no caso do livro em PDF, que tenha ritmo para a criança perceber através do som, através da leitura, a rima, tá certo? Então, feito isso, então você vai dizer, agora chegou a hora de brincar. Vamos identificar, então é importante que você tenha o livro impresso, ou você coloca também o livro na mão das crianças no presencial. Se for no remoto, você pede que eles releiam
e junto com a mamãe, no remoto no caso, eles identifiquem quais palavras rimam. E no presencial você vai fazer isso coletivamente. E aqui eu acredito que todo mundo já entende isso muito bem. Fica sempre um pouco mais complicado quando é no remoto. Mas aí é o momento da mamãe ler com seu filho, fez uma leitura, depois de reler para achar as palavras que rimam. E nisso vai fazer um registro, é claro. Vai fazer um registro no caderno. Nas crianças da educação infantil, elas vão apenas conversar com a mamãe. Na verdade, ela não tem como ela fazer um registro no caderno. Isso fica mais dentro do ensino fundamental. Mas é importante, sim, né, a conversa com a mãe. E a mãe, principalmente, que vai direcionar essa descoberta das palavras que rimam. Então, aí, para finalizar, né, tem o banco de rimas. Deixa eu mostrar para vocês. Um banco de rimas. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, cozinheira, assado, coroca e chapéu. Então, a atividade do banco de rimas, depois que a criança conseguiu identificar oralmente a educação infantil e registrar o ensino fundamental, você vai propor a ele um banco de rimas. Isso seria o desafio do dia, seria o banco de rimas. E o enunciado é mais ou menos assim, é legal brincar com as palavras, né? Leia a palavra que destaquei para você e procure junto com a sua família, se for no remoto, se também não for no remoto, também é o desafio, é como se fosse a tarefa de casa, tá bom? Tudo que eu falar desafio é a atividade de casa. Então, eles vão procurar palavras que rimem. Cozinheira, assado, coroca e chapéu. Ah, Yara, cada criança vai levar as 4? Não. Você vai escolher para cada e você vai dar um diferente para cada criança. Por que banco de rimas? Porque você vai usar isso no plano 2, tá bom? Você vai utilizar esse banco de rimas. Aqui finalizou o primeiro plano, tá bom?